Olá, paz do Senhor. Tudo bom? Deus abençoe nossas vidas. Estamos aqui neste monte, nessa tarde de outono, um pouco quente, mas daqui a pouco cai a temperatura. Vim aqui para refletir, para orar, para buscar a Deus e resolvi fazer esse vídeo, mais esse vídeo para nós postarmos nesse canal de bênção, que é o canal do Ministério Palavra Ouvida, o Evangelho Sem Fantasia. E resolvi publicar para ser mais uma fonte de bênção, de informação, de aprendizado, de revelação para a nossa vida, para a sua vida. Curta, dê seu like, comente, ative o sininho, compartilhe. Ajude esse simples e humilde canal com a intenção de compartilhar as coisas de Deus com os demais irmãos, para acrescentar o que já se sabe, para conhecermos coisas novas, para compartilharmos experiências. Lendo o texto de Mateus 17, 21, a gente vai ver aquele texto onde os discípulos não conseguiram expulsar um demônio e, em particular, eles perguntam para Jesus o porquê. Mateus 17, 21. Por que não conseguiram expulsar? E Jesus fala com eles que é por causa da pequenez de vossa fé, é por causa da vossa fé insignificante, minúscula, que vocês não conseguem. É onde ele fala, se tivesse uma fé como um grão, né? Uma fé como um grão de mostarda, seria suficiente para transportar montes. Mas aí ele fala que nada é impossível que tem fé, mas ele acrescenta aqui que esta casta, esta legião, ou esse tipo de demônios não se espera a não ser por meio de jejum e oração. Num contraste com a comissão dos 70, onde Jesus envia de 2 em 2, todos conhecem, também é registrado no livro de Lucas, a comissão dos 70, a gente percebe ali que os discípulos voltam maravilhados por terem conseguido expulsar o demônio. Parece que eles aprenderam. Na primeira vez com Jesus, eles não conseguiram, ficaram frustrados. Já na segunda vez, eles conseguiram e vieram maravilhados. E na primeira vez Jesus fala, olha, não expulsaram pela vossa fé que é pequena. Na segunda vez, ele já não exalta os discípulos por ter conseguido e fala, não vos alegrei somente porque os espíritos vos submetem em meu nome, mas alegrai-vos por terem vossos nomes arrolados, escritos no livro da vida. Sim, é isso que Jesus relata. Esses dois contrastes me ensinam uma coisa que quando eu busquei entender esse texto de Mateus 17, 21, entender a raiz da essência da revelação, a gente tem que não só orar e meditar de uma forma comum e orar com intensidade, mas temos que buscar a revelação do texto, do contexto, e aí já entra um pouco mais de estudo. Mas nada de especial, excepcional. Quando você vai pegar a palavra jejum e a palavra oração, e também você vai pegar o termo meditar nesse livro de noite, ler as Escrituras, conhecer as Escrituras, esses termos, eles vão nos levar a uma exortação, a um conselho de ter um estilo de vida de intimidade, de proximidade, de comunhão, um relacionamento estreito entre Deus e o homem e Deus. Não só Deus está lá no céu, no trono alto sublime, onde ninguém pode estar, e nós aqui na terra, Ele lá e eu cá, não. Ele está em nós, hoje, na nova aliança, pela pessoa do Espírito Santo. Mas quando a gente vai viajar nos termos, principalmente do versículo, jejum e oração, poderia acrescentar também os termos sobre a meditação, sobre examinar as Escrituras, o conhecimento do livro. Isso nos leva, isso nos conecta, isso nos dá diretamente o entendimento do seguinte: uma vida com intimidade, uma vida de relacionamento positivo com Deus, que se alcança somente por oração, por jejum, e a palavra é o Job, jejum, oração e palavra.
jejuando, consagrando a vida, não para o sacrifício religioso para alcançar algo, mas para o quebrantamento da carne, para aflorar a sensibilidade espiritual da alma. A oração, que é um meio de falar com Deus direto, conversar, não temos que ter palavras excepcionais, bonitas, teológicas, ou nada demais. E a leitura do livro, já que Deus começa a se revelar, é aqui que tem a revelação de todos os fatos. Quando a gente tem esse relacionamento de oração, de jejum, de Bíblia, a gente começa a ter uma aproximação com Deus. De que forma? Um quebrar da carne, um vencer a carne que milita contra as coisas do Espírito, para tentar dominar a alma carnalmente e não espiritualmente. E a gente então começa a ter uma sensibilidade maior de ouvir. Mas não é porque você fez sacrifício, você se tornou bom, que você jejua 12 horas, um dia sim, um dia não, ou jejua 2 vezes por mês, 72 horas no seco. Não é isso. Esse tipo de sacrifício, ele vai ferir o que Cristo fez. O sacrifício de Cristo nada mais é do que alcançar o que eu não posso alcançar pelas limitações. Eu não posso inventar sacrifícios para alcançar a Deus. Jesus está dizendo aqui, olha, vocês não conseguiram por falta de fé. A fé, ela vem falar do quê? De relacionamento. A fé é como um grão, uma semente plantada. Ela leva tempo, uma terra tem que ser preparada, arada, para a semente ser lançada, para a semente ser aguada, para ter os cuidados devidos para se tornar algo que venha dar frutos. Então a fé, quando ela fala da semente, ela fala do processo para a semente ter vida, dar vida, conceder alimento para o próximo, é nada mais do que um processo até chegar a um estágio positivo. Então a fé está falando de relacionamento. Galeria da Fé, Hebreus 11. Os heróis da fé obtiveram bom testemunho, através da fé obtiveram bom testemunho, ou seja, a fé constrói um estilo de vida gradativo que eu vou conhecendo, prosseguindo, aprendendo, vou regando essa semente que está aqui da palavra no meu coração, vou desenvolvendo. Então a fé é uma característica de quem tem um relacionamento com Deus. A videira verdadeira, a qual nós somos enxertados, fala da árvore. A árvore, Deus quando falou haja a primeira vez, foi para ver. Depois disso, criou-se um ciclo com um processo para as coisas nascerem, para as coisas crescerem, gerarem fruto e depois morrerem, no contexto da natureza. Então, o que Deus está falando para nós, nesse texto aqui de 17, 21, é que há tipo de lutas espirituais e batalhas espirituais que não se vence pelo sacrifício humano. Ah, mas tem gente que interpreta o texto, começa a jejuar. Vou jejuar 3 dias e 3 noites. Eu vou ficar 12 dias só tendo uma refeição por dia, só um pão com suco. E eu vou vencer esse demônio. Não, o que vence demônio é o nome de Jesus. O que vence demônio é a vitória de Jesus na cruz sobre a morte, que ele se deu para a morte. Não é o sacrifício humano que vence lutas espirituais. Batalhas espirituais têm que ser discernidas através de um relacionamento com Deus, que vai nos conduzir a ter uma vida de discernimento, sensibilidade, e vamos então começar a compreender o mundo espiritual. É relacionamento. Foi por isso que também Jesus falou. Primeiro ele fala, você não tem fé nos demônios. Depois, quando ele viu 70, ele fala, não se alegre por isso, mas se alegre por ter um nome escrito no livro da vida. O que quer dizer isso? O nome escrito no livro da vida, nada mais, nada menos, é do que um cristão salvo que conheceu o Evangelho, batizou, e está vivendo a Bíblia, a palavra, cria um relacionamento que o conduz à salvação. Ele cria um relacionamento com o Salvador, que o permite a não perder a salvação, uma vez conquistada, e permanecer até o fim, para que não lhe seja tomada a coroa da vida, que é a eternidade com Deus. Então, o contexto desse texto é vida espiritual para nos dar vitória sobre as batalhas espirituais. Não se discerne o espiritual carnalmente. Não se discerne com o espiritual de qualquer forma. Além do estudado, meditado, refletir dia e noite deste livro, que julgamos ter nele a vida eterna, é também
uma vida de oração, uma vida também de jejum, que são apetrechos, são elementos, são componentes que vai nos tornar pessoas com vida espiritual, ou seja, vida com Deus, intimidade com Deus, estreitando o dia a dia de uma vida física com uma vida espiritual e assim nos tornando seres mais espirituais, que isso é necessário. Então é uma junção de coisas, não podemos ser tendenciosos em nada. Partimos para um extremo numa área e para outro extremo em outra área. Em tudo temos que achar a linha de equilíbrio. E aí então, nesta linha de equilíbrio, nós vamos ter então o discernimento das batalhas espirituais. E nem todas as lutas espirituais é nós ou o nosso jejum que vai vencer a nossa consagração, mas é a vontade do Pai. Tem coisas que tem que acontecer para que a Bíblia se cumpra. Tem coisas que tem que acontecer para o desfecho apocalíptico. Não adianta eu querer vencer uma coisa que é necessária para o desfecho dos cumprimentos bíblicos em todo o seu contexto, em toda a sua interpretação. Tem que acontecer, então tem coisas que nós não vamos vencer. Tem coisas que nós vamos superar, estar sobre, estar acima. E aí nós vamos vencer algumas lutas. Não é porque nós derrotamos o inimigo, nós estamos acima da adversidade. Nós vamos ter então a paz que excede todo o entendimento. Tem aflição, tem luta, tem dificuldade, mas eu estou com Cristo que venceu e eu também posso vencer. No tempo da forma devida que Deus tem. Tem coisas que eu venço agora, tem coisas que não tem jeito. Compreenda esse texto. A questão não é como eu venço, se eu venço todas as batalhas e todas as adversidades. A questão é o tempo que Deus me dá para me vencer isso, a comunhão que eu tenho para entender a aflição e entender que tem coisas que elas vão acontecer. Tem coisas que elas vão ter que ser assim, não adianta você querer mudar. Você não vai mudar Deus, não vai comover Deus com as suas lágrimas do jejum, da oração, não. Se é uma coisa que tem que se cumprir, tem que se cumprir. Então, Deus, Jesus está falando ali naquele texto, voltando ao texto, que há uma intimidade a ser observada, que ela é como? Como que ela acontece a intimidade? Bíblia, meditação, reflexão bíblica, leitura bíblica diária, disciplina com a Bíblia, jejum, consagração para a mortificação da carne, para um quebrantamento maior da alma, para uma sensibilidade maior espiritual. Amém? É isso aí. Oração é um meio de você conversar com Deus excepcional, não tem outro meio melhor. E receber as revelações contidas neste livro. Deus vai revelar através da letra, da teologia, do ensino, mas também de uma vida espiritual. Você vai ter uma sensibilidade maior para compreender e discernir as coisas do Espírito que não se discernem de forma humana. Então, para vencer certos tipos de lutas e problemas, é só com vida íntima, próxima, entrelaçada, conectada, estreitada com o Espírito de Deus, e assim estamos vivendo uma intimidade, uma aproximação, uma vida bem apertada com Deus, no sentido dessa revelação. Receba isso na sua vida. Receba essa vitória. Não se aflija por algo que ainda você não venceu. Não se aflija por algo que você ainda não conquistou. Não se aflija se você ainda, talvez aparentemente não conquistou esta bênção. Jejuei, orei, busquei, meditei, tentei ser fiel, mas não aconteceu. Calma. Tem coisas que tem que se cumprir. Tem que ter um desfecho, início, meio e fim. Propósito, cumprido, terminado, para que se entre num novo ciclo. Nós temos que viver esse processo. Caí, levantei, caí, aprendi, prossegui em aprender, criei um laço, um vínculo, uma intimidade, estou ouvindo mais Deus, estou mais sensível, e aí sim, essas castas de demônios serão expelidas de nossas vidas em todas as áreas que você tem sido perturbado, tem sido entristecido, tem sido deprimido, por forças contrárias à vontade divina, ao poder de Deus sobre a sua vida, e aquilo que já se cumpriu, que não tem mais fundamento para acontecer, vai ser eliminado. O que tiver que acontecer ainda, você tem que esperar o tempo e o desfecho. Mas uma vida com Deus, uma vida íntima, um relacionamento profundo, te dará esse entendimento. Procure isso e verás com mais clareza muitas coisas em sua vida. Deus abençoa e não deixe de compartilhar e abençoar o nosso canal. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida.